Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora esse vídeo é de número 373. Agora nós vamos começar um novo tema. Então o tema anterior era as noções sobre as aparições. Noções sobre as aparições. Então o tema agora é ensaio teórico sobre as aparições. Então agora já é um ensaio teórico sobre as aparições. Então antes eram noções sobre as aparições. Noções sobre. Agora já é ensaio teórico. Vamos, evoluindo. Devagarinho nós vamos evoluindo aqui. É no capítulo 6 ainda. E Kardec começa dizendo da seguinte forma. Então aqui é no número 101. As manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono. As aparentes, as mais comuns, as manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono. Por vários motivos, Pelo desprendimento do corpo físico, enfim. Por mais que o processo é relativo, mas é natural. É relativo, mas é natural. Por que é relativo? Porque nem todos também, durante o sono, têm esse contato com os seres que se encontram na erraticidade. Mas é natural. Então, as manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono. Mais durante o sono do que no estado de vigília. É natural, então por isso que eu estou dizendo, é natural. Por meio dos sonhos, que é durante o sono, por meio dos sonhos. Que é aquele momento que a gente classifica como sonho, São as visões. Então, a pessoa tem ali nada mais, nada menos do que visão. Os limites deste estudo não comportam o exame de todas as particularidades. Olha só para você ver. Os limites deste estudo não comportam o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Isso significa que o processo é ilimitado. Entendeu? É um processo ilimitado. Porque vamos pensar de uma forma assim. Se Kardec quisesse tratar a respeito apenas dessa particularidade, ele, naquele momento, estava codificando a doutrina dos espíritos,
Se ele quisesse tratar só a respeito dessa particularidade, ele conseguiria. Ele conseguiria. Mas é um processo inviável tratar a respeito só dessa particularidade devido ao nível evolutivo da humanidade. Você entendeu? Então, tudo tem que ser gradativo. Gradativamente. Então, vamos dizer assim que, por mais que Kardec tratou dessa particularidade desse assunto, né, muito bem nesse capítulo aqui, mas nós podemos dizer que, de acordo com esta colocação dele aqui, isso denota que ele tratou apenas do superficial. Você consegue entender isso, né? Isso é fácil demais. Isso é muito fácil. Pega uma laranja. Agora, passa a faca assim na laranja por cima, assim, dá uma raspada nela. Agora, leva a faca na narina. Dá uma cheiradinha. Sentiu o cheiro de um gás, né? Daquele gás ali da laranja. É aquilo ali que Kardec tratou só. Agora você olha na laranja. Está intacta. Porque é a evolução. Não adianta Kardec querer descascar a laranja, apertar a laranja, tirar o caldo da laranja, colocar açúcar naquele caldo ali, colocar água. Entendeu? Se, do modo como aqui ele já esmiuçou, muitas pessoas ainda não compreendem, imagine se ele fosse tratar de tudo. Então, é o superficial. Por isso que ele não podia perder tempo com essa particularidade. Olha só. Os limites deste estudo não comportam o exame de todas as particularidades. Não comporta. Kardec, se ele fosse tratar de todas as particularidades com relação a esse assunto, só esse assunto, ele ia ter que escrever mais ou menos, vamos pensar assim, uns 500 milhões de livros só a respeito desse assunto. 500 milhões de livros? Por quê? Porque isso vai ao infinito. Isso é ilimitado. Não é limitado. É ilimitado. Porque deixa o nosso nível e adentra outros níveis. Então, Kardec, como sendo bom senso reencarnado, obviamente já procurou no princípio do assunto, né, do tema, nos esclarecer. Os limites deste estudo não comportam o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Olha que sabedoria, que os sonhos podem apresentar. Então, imagine quantos milhões de particularidades não existe nos sonhos. Por isso que ninguém pode afirmar nada. O sonho é isso. O sonho é aquilo. Se existe a desigualdade até nessas particularidades. Existe a desigualdade até nessas particularidades. Cada caso é um caso. Esse processo é relativo. Entendeu?
Olha o que Kardec diz aqui, ó. Resumiremos tudo. Resumiremos tudo. Quer dizer, esse tudo de Kardec é só aquela raspadinha em cima da laranja. Entendeu? Resumiremos tudo dizendo que eles podem ser, né? O sonho, essas coisas todas. Uma visão atual das coisas presentes. Então, resumindo-se, né? Eles podem ser uma visão atual das coisas presentes. Pode ser. Ou ausentes, que já se foi ou que ainda está por vir. Uma visão retrospectiva do passado. Tá vendo só? O que eu acabei de dizer, Kardec já falou aqui. Uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Então, essas particularidades, Kardec está resumindo de uma certa forma, tudo dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes. Então, os sonhos, as visões que as pessoas têm à noite, né, no estado de sonho, de sono, né, daquele desprendimento. Veja bem, o sonho à noite pode ser, Kardec é quem está dizendo isso. Por isso que não tem como a gente afirmar, porque esse processo é relativo, de acordo com o nível evolutivo do indivíduo. Agora, nós temos que entender que nesse pode ser, para adentrar a esses três fatores, o indivíduo precisa de ter conhecimento dos desígnios das leis de Deus e se encontrar num certo estágio na evolução. Caso contrário, ele não adentra essas particularidades. Como, por exemplo, o sonho que você está tendo pode ser uma visão atual das coisas presentes que você já viveu aqui na Terra, desde criança, vive no dia a dia, você entendeu? Você diz que sonha com teu pai, com a tua mãe, Será que você realmente está sonhando com o teu pai realmente dessa existência? Ou você está sonhando com o teu pai, ou a tua mãe, com o teu filho, tua filha, de existências passadas? Olha só para você ver aqui, ó. Resumiremos tudo, dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausente, que ainda nem aconteceu. Uma visão retrospectiva do passado pode ser que os sonhos que você está tendo, longe de existir superstição, porque isso são fatores naturais na evolução, mas uma visão retrospectiva do teu passado, que você não está sabendo discernir se é presente, se é passado. E ainda tem outra aqui, se é futuro. Olha só para você ver. E em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. O que isso quer dizer? Pode ser que você
Não vou dizer que você está indo ao futuro, mas de acordo com a vida que você leva, então existe o pressentimento de acordo com a situação que você se encontra. Então, você pode estar visualizando o ausente, o futuro, o presente e o passado. Então é preciso muito conhecimento. E a doutrina dos Espíritos, ela nos esclarece tudo isso. Por isso que eu já disse, vou repetir, nós não podemos afirmar quando a pessoa chega e nos diz: Luiz, o que significa? Eu sonhei com isso. Aquilo ali pode estar relacionado ao presente, ao passado, ao ausente e ao pressentimento do futuro. Olha só para você ver quanta coisa pode estar ali. É Kardec quem está dizendo, gente, não sou eu. As pessoas que ignorar isso aqui que eu estou dizendo, é só abrir aqui, ó, ensaio teórico sobre as aparições. Você entendeu? Também, muitas vezes, quadros, olha só, olha o Kardec está arrumando aqui, ó. E também, muitas vezes, são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sobre as vistas para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos. Que isso quer dizer, gente? Que isso quer dizer que nem sempre nós nos desprendemos do corpo físico e saímos por aí, vamos a uma distância daqui à colônia. Não é todo espírito que vai à colônia Esperança. 60% da humanidade não consegue esta elasticidade desses cordões que une o espírito ao perispírito e o corpo físico. A maioria, o que está dizendo aqui Kardec, é que a maioria deixa o corpo físico assim, o equivalente a uns 2, 3 metros só, e os espíritos, tanto amigos, quando é coisas boas, e os espíritos inimigos, quando são aqueles espíritos obsessores, aqueles que nos perseguem, eles montam quadros ali à nossa volta, quadros que nos levam a imaginar que nos encontramos realmente naquela região. Por exemplo, eu sonho que estou a noite toda no umbral. No outro dia, eu saio dizendo: me lembro que estive a noite toda no umbral. Será que eu estive realmente no umbral? Ou não foi quadros que foram montados rente ao meu corpo físico e ao meu espírito, porque condições de elasticidade eu não tinha e não tenho? Sonhei com meu pai, com a minha mãe, sonhei com a minha tia, com o meu tio a noite toda. Será que não foram quadros que os benfeitores, amigos, montaram ali para nos ajudar de alguma certa? Montaram porque sabendo que eu não tinha condições de uma elasticidade?
Gente, porque não é todo mundo que consegue essa elasticidade, não. É como aqui na Terra, por exemplo. Quantos por cento da humanidade tem condições financeiras de andar de avião? Ora, se a gente for parar para analisar em 8 bilhões de pessoas no mundo, nem 1% da humanidade tem condições financeiras. Você parou para analisar isso? Então a gente tem que raciocinar, gente. Kardec está dizendo aqui, ó. Também, muitas vezes, são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sobre as vistas para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos, se tratando de espíritos bons, né? Olha só, se tratando de espíritos bons, para induzir-nos em erro e nos lisonjear às paixões. Se são espíritos imperfeitos, os que nolo apresentam, a teoria que se segue aplica-se aos sonhos, como a todos os outros casos de aparições. Então, a pessoa tem que recorrer, veja-se o Livro dos Espíritos, questão de número 400 e seguinte. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que 90% do que acontece no mundo atual, devido à nossa inferioridade ainda, muitos são quadros alegóricos. Que esses espíritos, tanto espíritos do bem quanto espíritos inferiores, montam, né, aqueles quadros à nossa volta ali no leito, nos dando a impressão de que realmente nos encontramos naquela região onde nós temos aquele ali como um sonho, né? Só que nós não podemos nos esquecer que existe os casos excepcionais de pressentimento futuro. Existe os casos que nós podemos tratar de ausentes, o passado. Olha para você ver quanta coisa inserida nesse assunto, nesse ensaio teórico sobre as aparições aqui. Olha quantas coisas nós vamos aprender aqui. E Kardec aqui já começa nos chamando a atenção para essa responsabilidade, quer dizer, raciocinem, fiquem atentos. Ó, ainda continua aqui, ó. Temos para nós que faríamos uma injúria aos nossos leitores se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama a interpretação dos sonhos. Tá vendo só? Não, isso aqui merece ser lido novamente. Temos para nós que faríamos uma injúria aos nossos leitores se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama a interpretação dos sonhos. Por isso que a doutrina dos espíritos remonta às causas. As pessoas só não aprendem porque elas não querem. Porque muitas não raciocinam. Muitas não optam pelos estudos. Quando passaria pela a nossa imaginação? Quando passaria pela nossa imaginação? Os limites deste estudo não comportam o exame de
todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos tudo dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presente ou ausente, uma visão retrospectiva do passado e, alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Também, muitas vezes, são quadros alegóricos que os espíritos nos põem, que nós já esclarecemos aqui, praticamente a todos, nós já esclarecemos em parte a todos. E para fechar, né, a questão, Kardec ainda nos diz assim: temos para nós que faríamos uma injúria aos nossos leitores se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama a interpretação dos sonhos. Ei, mas nós temos que estudar mesmo, né? Mas agora o próximo vídeo vai ficar para o próximo dia.